Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tá voltando aí, tá voltando. Cadê a Rita? A Rita tá chegando de volta aí. Deixa eu chamar a Rita aqui. Rita. Cadê a Rita? Cadê a Rita? Opa, a Rita apareceu. Opa, Rita voltando. A Rita tá voltando. Cadê a Rita? Rita apareceu. Opa, voltou. Gente, Você viu? Só foi falar um caiu. pouquinho de respeito, caiu todo mundo. Volta todo mundo. Volta todo mundo. Falta de respeito desse Instagram. Fala, vamos lá. Eu não Rapaz, ouvi o que você falou. Você estava falando de 22 anos atrás. Mas, João, pois depois eu é, queria até te cara. perguntar, o que deu na sua cabeça, João? Porque a culpa Não foi sua, não sei. foi minha. Você vai me chamar de velho agora, pô. Não consigo Velho, lembrar. Acho que o que deu na minha cabeça é que você talvez eu ficou ensine algum. revoltado. Nossa, com a sua Você filosofia foi de reclamar vida? com a mamãe. Eu sei. Mas depois a gente conta esse estado de espírito. Deixa a galera entrar aí. A diversidade, bora, Lili mandou bem. Minha guru, meu pensamento aí. Hum, Você estava me falando que você fez um estudo hum. e de alguma coisa da pandemia que estava Ah, acontecendo. é. Aí eu queria ouvir um pouquinho a nossa galera. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque Tá. budismo é estudo, é oração, é tudo. Então isso é uma coisa Sim, bacana. Mete bronca para nós aí, me explica um pouquinho isso aí para nós. tá. Inclusive, existe um tripé da prática budista que se chama fé, prática e estudo, tá? E ó, tem que Tá. andar juntinho. Inclusive, aí é o seguinte, o que eu estava pesquisando aqui? Primeiro que eu pesquisei um pouco sobre a pandemia que aconteceu em 1919, chamando de gripe espanhola, que no final das contas, quando eu pesquisei, eu não entendi por que foi chamada de gripe espanhola, porque começou nos Estados Unidos. Tudo bem. Então vamos Hoje, hoje. ah, Foi? A voltou, globalização que a gente... voltou. Voltou? Ah, voltou. Então, eu tô falando aquilo que a gente conversou, que em 1919 a gente não tinha internet, a gente não tinha a globalização que a gente tem hoje, a gente não tinha os antibióticos que a gente tem hoje, a gente não tinha as pesquisas que a gente tem hoje, né? Os avanços tecnológicos. E assim, a gente estava no meio de uma guerra, e uma guerra de trincheira, né? Que era a Primeira Guerra Mundial, e que inclusive Sim. essa gripe espanhola ela foi disseminada por soldados que iam e vinham dos países durante a guerra, e que ela matou mais de 100 milhões no mundo inteiro, e só no Brasil 35 mil mortes aconteceram por conta dessa, Pandemia. dessa gripe espanhola, que é dessa pandemia, que era uma pandemia de H1N1, né? Na Qual foi o época, em ano? Qual foi o ano 1919. só? 1919, né? Então, assim, e detalhe que eu achei muito interessante é que da mesma forma que ela veio abruptamente, subitamente aconteceu, ela também desapareceu. E os estudos Olha, eles falam, né, que pode ter sido por uma questão de mutação de vírus, né? Houve uma mutação para um vírus mais ameno, porque isso pode acontecer, ou também por uma geração de anticorpos, as pessoas foram ficando mais imunes e acabou que se perdeu a força de contágio e de letalidade, vamos dizer assim. tá. Hoje a gente se vê num cenário onde a gente tem o vírus que morre com água e sabão, né? É o vírus que morre com Depois água você e sabão, conta e essa parte. eu vou contar essa parte. É o vírus onde a gente está em casa, numa quarentena, com TV a cabo, com internet, cheio da tecnologia, cheio das informações, né? A gente tem uma disseminação muito mais rápida por conta do mundo globalizado que a gente vive, né? Onde a gente anda pelo mundo inteiro de forma muito mais rápida.
Mas a gente tem a ciência ao nosso favor, a gente tem as pesquisas ao nosso favor, a gente tem aí a indústria farmacêutica, né, os medicamentos, as substâncias a nosso favor. Então, entra a questão de comportamento, compreensão e a questão da fé mesmo, né? Da gente acreditar que isso realmente vai acabar e que novos tempos virão, né? E a gente tem que passar por isso melhor. A gente tem que voltar melhor. Um ponto importante que eu gostaria de colocar aqui, antes de eu falar das matérias, que eu estava pesquisando, né, as manchetes, né? Algumas manchetes por conta da quarentena que eu achei interessante. Eu fui ao mercado esses dias, paramentada, de máscara, né? Fui ao mercado e falei assim, tem pouca gente no mercado, vou lá comprar um pão, uns negocinhos e tal. Pois o cenário foi assim, de muita gente desprotegida, muita gente falando em cima das outras como se nada tivesse acontecido, né? Okay. E eu fiquei observando aquilo, eu falei assim, porque tá... Aí eu falei, poxa, e aí quando tinha um corredor mais cheio, aí eu evitava aquele corredor mais cheio, se tinha uma pessoa na gôndola, eu ficava afastada, esperava a pessoa pegar o que estava na gôndola, para eu poder me aproximar. E olha que coisa engraçada. A gente tem um açougue com uma senha e com um painel que vai chamar sua senha. Tá. Então, a gente consciente, o que a gente faz? A gente fica afastado um do outro, em silêncio, né? Porque o vírus ele não está no ar. Se fosse ebola, a gente estava lascado, né? Tá. Porque aí pega no... Mas não, esse vírus ele não pega no ar, ele pega através de gotículas, ok? Então, se você tiver de máscara, já tem uma proteção. E se você ficar em silêncio, proteção melhor ainda, beleza? Então tá. Você pode ficar afastado com a sua senha na mão, esperando o visor chamar a sua senha. Mas aí o que a pessoa faz? Fica todo mundo empoleirado em cima do outro, conversando. Gente no celular aqui, ó, andando de um lado para o outro. Então, o que eu vi? Eu falei assim, gente, as pessoas, elas... É mais fácil combater o vírus, porque ele morre com água e sabão, mas a ignorância humana, ela não lava com água e sabão. Não morre com água e sabão. E nem com álcool gel. Entendeu? Então, Entendi. assim, aí se fala muito na questão de verticalização. Vai verticalizar como? Se as pessoas não são educadas. Entendeu? É difícil. É difícil. Então, assim, poxa, mas estão fazendo terrorismo na TV. De repente, a gente precisa desse terrorismo mesmo. Porque se a gente não colocar medo, a gente não consegue se manter na linha. Entendeu? Entendi. Aí estavam criticando, a gente vê na internet aí, pessoal criticando, nossa, até 6 de abril falaram que iam ter mais de 5.000 mortos, só tiveram 500. Pô, então quer dizer o quê? Que a gente quer que tenha 5.000 mortos? Que bom que a gente não teve 5.000 mortos. Não, que entendeu? bom. E olha só, eu no começo eu te provoquei, te perguntando como que vocês conseguem ter esse equilíbrio, essa decisão de vida. E aí, por que eu te falei isso? Talvez vocês não seriam a solução junto com outras religiões. Olha que eu estou aqui fazendo metaforicamente. Será que vocês, com conhecimento, estudo, harmonização, esse equilíbrio mental de comportamento que vocês têm, realmente o budismo tem um comportamento diferenciado, hoje eu vejo, depois eu te explico os 5 anos. A Carla está te fazendo uma pergunta aí, ó, se você subir, ó, eita irmã, aonde foi, né? Não tenho essas coisas nem na casa onde eu fui, nem geladeira. Lá eles não estão de quarentena, estão com fome. Foi uma coisa que ela falou aí pra você. Sim, é verdade, é verdade. É Entendeu? um outro cenário. Então, essa semana eu vi um filme, lembra do Armagedon? 1998, desculpa, 2002. Filme Armagedon. Bruce Willis foi lá para o espaço para explodir um tal Aerosmith. Pois é. Será que se a união das pessoas equilibradas, aquelas que nós temos equilíbrio, que tem um comportamento como vocês, por que eu tenho hoje, vamos ser muito sinceros, Rita, é a nossa transparência aqui, não é pela nossa amizade, mas o seu novo comportamento, o seu comportamento equilibrado de conversar, e esse não é um monólogo, é um diálogo, você espera, eu falo. Será que vocês
A união de outras igrejas, talvez, junto com todos, não seria a parte harmônica que nós estamos faltando, essa frequência para o mundo? Será que vocês não seriam uma vitamina para nos ajudar a uma compreensão? Ou, não, João, não, isso tem que ser da transformação do eu, o eu que tem que decidir, talvez a Lili ajude, a galera fala aí, mas parou para entender que talvez vocês são solução? E a gente está aqui conversando, e não só você, mas com as outras religiões, porque vocês têm essa filosofia de equilíbrio, harmonia, e vocês sabem lidar com a diversidade. Não estou falando que vocês são santos, não, por favor, não entendam isso. Não, estou entendendo, mas estou falando porque que inclusive... vocês têm tato. Assim, João, o ensino está aí. Assim como Cristo deixou o ensino. Cristo também tinha tato, né? Sim. Não é? Aprende quem quer o tato, aprende quem quer. Então, assim, também no budismo, o ensino, ele promove isso, mas nem todos se educam para isso. Então, assim, esse papel do diálogo, ele é de todos nós. Até porque o conceito humanístico, ele independe da religião. Tá? Eu posso ter um ateu humanístico. Vou dar o exemplo do Leandro Carnal, entendeu? Um ateu que é humanista, vamos dizer assim. Um ateu humanista. Então, assim, esse diálogo, ele pode ser promovido por qualquer pessoa que tenha essa noção de que é importante e fundamental a gente viver em harmonia e enxergar o próximo. Então, Sim. assim, a Soka Gakkai, ela promove muitos diálogos. O próprio Daisaku Ikeda, que é o meu mentor, né, o nosso mentor, que é o presidente da Soka Gakkai, ele tem vários livros escritos com várias personalidades de diversas religiões e formas de ver a vida, onde ele fala da visão budista e a outra pessoa fala da sua própria, né, visão de mundo. Sem ninguém querer mudar a opinião de ninguém, mas você consegue chegar num ponto onde dá para caminhar junto. Não precisa caminhar separado, sabe? Eu acho que entra a questão do respeito aí, né? Porque todo mundo, aquele negócio, todo mundo quer casa limpa e cheirosa, mas ninguém quer pegar na vassoura. Como assim? Entendeu? Então, assim, a Carla colocou aí que ontem ela teve um diálogo e teve uma ação junto com a Quadrangular, né? O Católicos e Quadrangular. Vocês já foram procurados para essa harmonização, para um diálogo, para tentar ajudar vocês, ou vocês se proporam, eu não sei. Estou usando uma palavra assim que eu não. É porque é igual você falou, todo mundo quer casa limpa, mas tem as suas iniciativas, tem a sua. Como que é? Então, assim, existe o diálogo. A porta, ela sempre está aberta para o diálogo, né? Mas o que a gente percebe também? A gente, inclusive, procura dialogar com algumas personalidades, né? Tentar colocar para algumas pessoas, apresentar, porque a gente se depara muito com o desconhecimento. E eu já me deparei muitas das vezes com o pré-conceito das pessoas. Né? Em relação a realmente demonizar tudo aquilo que não faz parte do cristianismo, né? Então, em determinados tipos de segmento, esse diálogo, ele é barrado por essa visão, né, de demonização, vamos dizer assim, do budismo. Por quê? Porque o budismo não é uma religião cristã. Né? A gente não tem essa visão monoteísta como o cristianismo tem. A gente não tem a figura de Jesus Cristo e Deus. A gente até reconhece a figura histórica de Jesus, né? Óbvio, os feitos, enfim. Mas a gente não tem a Bíblia como um livro sagrado, a gente não tem Deus e Jesus Cristo como uma divindade principal da nossa filosofia. Então a gente enxerga de forma diferente, né? E muitas das vezes isso impacta muito para algumas correntes cristãs mais, não sei se eu poderia dizer, não sei,
não sei, algumas correntes cristãs, ponto. Mas deixa eu tentar, assim, para a gente trabalhar essa harmonização no momento que nós estamos vivendo hoje, essa realidade. Lógico, seria as ações e atitudes que a cristã faz e que vocês fazem são muito semânticas, não são? A única coisa são figuras diferentes e um pouco, posso estar errado, posso estar falando besteira, mas as ações e as atividades que vocês praticam são o que nós praticamos também, entendeu? Tipo quais? Vamos falar, fazer o bem. Nós católicos, nós religiosos, nós que seguimos Jesus Cristo, nós temos que fazer o bem sem saber quem. É o seu papel hoje. Sim. Entendeu? Então, E eu acho, inclusive, fantástica a figura do Papa Francisco, porque ele personifica muito bem isso dentro da Igreja Católica e ele vem trazendo essa energia, que ele tem uma energia linda, né, maravilhosa, e ele vem renovando muito a forma da igreja enxergar. Não sei se isso gera conflito dentro da própria religião, que eu acredito que deva gerar, né? Sim. Mas ele é um cara cosmopolita, um cara humanista, um cara totalmente aberto ao diálogo, e isso é sensacional, né? Legal, legal. Rita, a gente tem só mais 8 minutinhos, né? Não acredito! Não acredito, então, mas olha só. A Carla, é só para dar aqui os recados. A Carla falou que a questão de desarmonização realmente existe, pessoas limitadas. Ela é uma pessoa que trabalha muito com isso, ela tenta a harmonização. Ela é uma lutadora já há muitos anos, que dia desse é até legal você fazer uma live com ela. A Tatiane fala que infelizmente tem muita divisão, sem amor, não tem valor. Promover a paz entre as pessoas. A Sara fala que o Papa Francisco está quebrando paradigmas. A Sara é uma advogada top de linha também, que tem um entendimento aí bacana, está no conversa com a gente. Tem aí a nossa amiga que está aí participando, cadê o nome dela aqui, ó? Que é deixa eu ver, a Liane, não, a Lucy. O Papa Francisco é super humanista, é isso aí. Meu bem, eu vou fazer uma brincadeira com você para depois a gente contar a nossa briga e falar o seu perdão. A brincadeira em uma palavra, eu quero que você fale na adversidade, na harmonia. Em uma palavra, fala para mim, o que é isso para nós agora? Nesse momento que estamos vivendo a realidade. O que é equilíbrio? Eu acho que equilíbrio é ter, sinceramente, para mim, neste momento, equilíbrio é ter fé. Legal. E o que é ter gratidão e gerar gratidão? Eu acho que a gente tem que ter gratidão pela vida, né? E gerar gratidão é enxergar a vida do outro. Eu Legal. acho que quando Vamos para a próxima aqui. Pois não, pode terminar. Vai. É muito difícil esse bate-bola. Então, vai lá. Viva intensamente e apaixone-se. Fala para nós, esse momento que nós estamos vivendo, como se apaixonar e viver intensamente. Eu acho que a gente tem que ser... Apaixone-se pela saúde, cara. Saúde? Eu falei vida no outro, eu poderia ter falado saúde no outro e vida nesse. Apaixone-se pela vida. Mais amor, por favor, em quê? Ao próximo. Enxergar. Liberdade. Liberdade no que estamos vivendo agora. Liberdade. Liberdade daqui, ó, da mente. Da gente ser criativo, da gente conseguir enxergar saídas, entendeu? Se reinventar. E por último, existe esperança? Sempre. Claro, sempre. Se não existir esperança, não existe fé. Claro? Sim. Nós temos que ter esperança em quê? A gente tem que ter esperança nesse potencial ilimitado do outro,
sabe? A gente tem que ter esperança um no outro, sabe? De acreditar que a gente pode melhorar, né? Que a gente pode realmente fazer essa corrente do bem, de poder ser solidário, de poder ser engajado em algo que a gente possa construir um mundo melhor. Entendi. E por último, para a gente chegar aos agradecimentos, etc e tal, quando nós compramos uns lápis de cores, nós vimos várias cores, não é isso? Não é verdade? Isso nós temos uma diversidade, nós temos uma adversidade, nós temos uma harmonização com as cores. O que a nossa budista hoje traz para a gente de adversidade? Travou, vai de novo. Vamos lá. Nós temos, quando compramos lápis de cores, nós temos várias cores e eles são... Essa parte eu vi, vai. Ah, tá, então vamos lá. Então, assim, para deixar bem claro, o que nossa amiga hoje especialista nessa área, e principalmente você está falando da área internacional de budismo, e eu acho isso, para você falar internacional, tem conceito atrás disso. Nós vemos essa adversidade ou diversidade. O que você deixa de conselho para esse mundo que é como a gente comprar uma caixinha de lápis de cor? Uns maiores, outros menores e com cores diferentes. O que a gente tem de mensagem sua para a gente encerrar? A gente tem que ter respeito. Respeitar as diferenças e dentro das diferenças a gente conseguir harmonizar. Porque todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer viver feliz, pelo menos a grande maioria, né? Tem gente que não quer. Mas assim, todo mundo quer viver bem. Então, eu acho que a grande questão é essa. É a gente conseguir respeitar a diversidade, né? Não querer que o outro seja igual a mim, mas poder somar. Essa soma de potenciais, essa soma de desejo de querer que as coisas aconteçam para a felicidade de todo mundo, entendeu? De poder viver bem, feliz. Entendi. Kita, eu entro na parte dos agradecimentos, trouxe as dinâmicas aqui. Que bom que você soube, né? Nas minhas brincadeiras, nas minhas dinâmicas. A Lucy tá doida para saber aí, né, Lucy? Louca, porque a gente parou de se falar. Luciene. Ah, é? A Luciene, né? Lucy, não, é que eu tô lendo Lucy ali, não sei, deve ser o brilho aqui. Na quinta-feira passada, eu fiz uma live de criatividade. E eu disse que há 3 anos atrás, 2017, eu tive que diminuir o meu eu para que eu pudesse crescer cada vez mais, entendeu? Então, o que acontece? Há 22 anos atrás, para ninguém falar a nossa idade, de 1995 a 98, 96, 97, 98, desculpa. 3 anos. Isso, fica nessa daí. Nós tínhamos uma banda chamada Ruim a Beça e depois nós tínhamos uma tentativa de banda, na verdade, de Jackbox. Lembra disso? Acho que a gente tentou, né? E nessa brincadeira, ela trouxe uma opinião. Só que eu tava em um momento de conversão na minha vida. E esse momento de conversão era o quê? A Rita participou. Eu tinha uma banda, mas não tinha igreja. Tinha a tentativa de ir na igreja, mas tinha uma banda. Naquele momento eu estava tendo a conversão minha de um encontro, como a Rita teve também o equilíbrio, eu tive um encontro com Jesus Cristo, do qual nós defendemos. E nesse encontro eu não tive a sabedoria, que hoje eu estou aqui não pedindo desculpa, mas me reposicionando, me recolocando no local, para a gente não brigar nesse momento adverso. Mas ela me trouxe uma opinião, da qual opinião, nem lembro qual foi a discussão, mas a opinião não era válida para mim. Não era válida para mim. Só que aquela opinião, para pessoas que se amavam, e eu e elas eram muito amigos, né? A gente era tão amigo, todos já entenderem aí, quem tiver aí online, quem tiver, já vai entender. A gente não era namorado, não, a gente era muito amigo, entendeu? De respeito aí na casa dela ficar aqui com meu pai, etc e tal. Em suma,
A nossa definição de não decisão partiu da minha, porque ela tinha uma opinião contrária, a qual eu sirvo um Deus vivo, e ela não é que eu não serve um Deus vivo, é como ela falou, ela respeita o Jesus Cristo, e eu tinha um outro dogma, outro pensamento. E para me desconstruir aquele pensamento que eu acabei de tomar uma enxurrada, e uma revigorada, uma reconstrução, era um impacto muito forte. Hoje com a Neuro, eu até falo, no que se ouve quando eu dou as aulas de neuro, aqui eu desejo, aqui eu sinto, aqui eu não quero. Aí os meninos falam assim, isso é dentro do cérebro. A orelha é o melhor desenho do cérebro. Aqui é o córtex, que eu quero, aqui eu desejo, aqui eu não quero. E quando a Rita falou, ela falou de cima para baixo, eu não quero, eu não quero. O meu córtex frontal, ele dizia que ele não queria. Por quê? Porque eu estava enxurrado. E naquele momento, eu não arrisquei a minha amizade. Eu não arrisquei. Tanto que a gente parou de falar, nem sei como a gente depois voltou. Mas eu deixei o meu eu criar um pouco a mais do que eu, para que eu não pudesse nem ouvi-la. E aí eu te falo, eu não consegui fazer nem o que Cristo me ensinou. Diminua, para que ele apareça, para que a Rita vesse e me respeitasse também. E pelo contrário, ela me respeitou em todo momento. O errado da história foi eu mesmo. Então, assim, eu não consegui gerir isso e a gente se afastou, e pelo contrário. Por isso que no início, agora eu te falo, vocês têm um equilíbrio muito grande, talvez são pelas práticas que vocês têm de orar todo dia, de estudar todo dia. Difícil de uma religião católica, tá aí a Carla, que não me deixa mentir, tá aí outras pessoas, que nós tentamos ter uma disciplina orante, e não conseguimos essa disciplina orante. Eu hoje, para colocar jovens ajoelhados, eu faço pregações, etc e tal, eu passei no mês de novembro em Muribeca com os meninos lá, 305 jovens, nós passamos uma madrugada inteira ajoelhados. Eu sei que não era um martírio, mas era um pensamento forte, mas era para tentar criar o quê? Uma condição de um equilíbrio com o superior. Porque eles eram tão viciados, tão adestrados a celulares, tão adestrados a xingamentos, tão adestrados que o mundo dá, que o único momento que eu tive com eles era o quê? Na tensão da repetição, para que eles tivessem uma conexão com Deus. Diferente de vocês, que tem uma transformação e uma decisão oportuna de vocês mesmos. Vocês mesmos têm essa decisão. Eu quero, eu faço, eu vou. Hoje, Rita, você sabe, igual a gente estava conversando, você até falou, poxa, você é um líder. A gente chegou até a ter uma troca de ideia, né? Quando eu estava falando de lavar as mãos e você, né, etc e tal. E eu falo para você assim, realmente, graças a Deus, eu não me vejo líder, mas eu tenho que ser um pouco de influenciador, assim, para o bem, como você também é. Mas o que acontece? Hoje eu penso muito antes de falar, tenho uma opinião super forte, decido, mas a minha disciplina hoje ela é muito aqui. E o que me fez lá atrás a gente ter essa diversidade, Lucia, a galera que está aí, não foi a falta de disciplina, foi o reconhecimento dos 20 anos. Foi o reconhecimento dos 18 anos. Foi a transformação da borboleta. E aquilo eu não tinha, na verdade nós tínhamos, eu e você, talvez você tinha conhecimento, mas eu tinha uma informação. Quer ver uma coisa preconceituosa hoje, que o Wesley falou aqui segunda-feira? O Wesley falou assim, as pessoas da igreja não veem as pessoas da Bíblia como pessoas, veem eles como santos, veem eles como outras coisas. Só que elas são pessoas que erram, são governadores, etc e tal. E nós da Igreja Católica e outras igrejas, elas têm esse pensamento. Qual é esse pensamento? De que as pessoas não erram e que não pode falar. Você quer ver uma coisa? Semana que vem eu estou até marcando com um amigo, o Júlio, acho que você não lembra dele. Ele é pai de santo, super respeitador, trabalha com informática, só que é pai de santo. E aí você vai falar assim, cara, você vai falar com pai de santo? Eu começou com padre, com budista, agora vai falar com pai de santo. São pessoas. E é isso que as nossas religiões, para a gente não levantar, nem cristianismo, nem evangelho, nem nada, tá aí. Eles não conseguem ver as pessoas como pessoas. Eles conseguem ver as pessoas achando que as pessoas são rótulos. Você está entendendo? Que aqueles rótulos são formados. E aquilo, há 22 anos atrás, foi mais ou menos isso. Por quê? Eu estava sendo adestrado, córtex infrontal,
dizendo para mim que não era certo. A Igreja Católica, ela tem esse adestramento, porque ela quer manter disciplina. Eu sou católico, apostólico romano, eu trabalho isso, porque eu vejo, eu defendo isso, que através de disciplina nós conseguimos trabalhar uma fé, ou criar a frequência harmônica, que vocês são capazes de fazer sem maçantes repetições, sim por desejos. E outros irmãos também. Então, para deixar aqui, para a gente encerrar esse momento, já acabou aqui, na verdade. Eu acho que vai... Ah, apareceu aqui, tá. Tem 1 minuto. Eu te amo você. Obrigado por tudo. Vai desligar. Entra com os agradecimentos com as meninas. Beijo. Tá. Agradece todo mundo. Beijo, que vai dar os agradecimentos. Vai falando obrigada, com todo mundo pessoal. aí. Muito legal. Obrigada. Não, agradecer mesmo. Foi muito bom. Tinha um monte de coisa aqui para falar, mas é pouco tempo. Uma hora né? é pouco tempo. A gente marca uma próxima, até porque muita gente, a Carla me escreveu aqui por fora, que topa falar com você. Super líder, tá, cara? 20 anos aí, tá? 20 anos tomando conta aí de um rebanho. Ela tem um grupo chamado Resgate. Ela trabalha para a sociedade. Ela resgata, ela tem uma casa de apoio. Entendeu? Muito bom. Católica, muito lutadora. E ela topa conversar com você. Nega, legal, obrigado. Estou à disposição. Fica com Deus. Obrigada a vocês. Tamo junto. Beijo. Valeu, tchau. Tchau.